Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é Marco Antônio, odontólogo, que já governou Caratinga, foi prefeito de Caratinga. Marco Antônio, é um prazer recebê-lo aqui e gostaria de começar nossa conversa te perguntando como é que é sair lá da odontologia e vir para a política. Primeiro você foi diretor de saúde, depois prefeito de Caratinga. Como é que é administrar Caratinga com esse monte de problemas que nós temos? Salatiel, primeiro é um prazer meu estar aqui também, uma oportunidade de poder conversar sobre isso. É interessante, as pessoas às vezes buscam entrar na política. No meu caso foi o contrário. Quando eu fui convidado pelo seu Dário, eu tinha uma visão puramente técnica. Em 93, ele queria desenvolver o departamento odontológico porque tinha acontecido, o doutor Eduardo assinou a industrialização, mas o seu Dário Grossi que institucionalizou. E naquele período, o secretário Raul Ferreira, o saudoso Raul Ferreira, montou uma equipe, um organograma, e onde eu fui convidado para trabalhar com odontologia. Eu já trabalhava há 7 anos no serviço público, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que era já, a partir de 88, começou a receber recursos do sistema público, né? Mas em 92, que regulamentou com a Lei 8.147, e 93 começaram a vir os recursos. Então eu fui chamado para a odontológica. E, na verdade, Salatiel, nós tivemos uma performance boa. Por quê? Porque não tinha nada antes. Era picado, tinha 2 dentistas da parte do Estado, um Anapai, um Princesa Isabel. Então, a gente trouxe a novidade. Segundo, não tinha recurso. E naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, nós recebíamos, acho que em cruzeiros, 100 mil reais. 100 mil cruzeiros. A produção da odontologia levou para 150 mil reais. Tinha muito dinheiro naquele momento. O governo tinha uma meta com a Organização Mundial de Saúde de diminuir o índice de cárie e tinha investimento internacional para isso. Então, nós conseguimos montar o centro odontológico, o seu Dário adquiriu o centro odontológico, conseguiu montar trailers, bancou parte do curso e teve uma coisa interessante, é bom lembrar disso, que a SPEP, né, que hoje é a Doctor, através do Cláudio Leitão, eles montaram o curso técnico e eu coordenei o curso. E na época era técnica de higiene dental, hoje é técnica de saúde bucal hoje. Naquela época montou curso de enfermagem, prótese, e aqueles cursos todos que abriam um mercado muito bom. Então eu fui fazendo um trabalho e que nós conseguimos formar e colocar dentro da prefeitura muitas técnicas e fizemos o concurso público. Então, em 96, ele inaugurou o centro odontológico e institucionalizou uma área odontológica. E naquele período, o resultado foi tão interessante que ele me convidou a assumir a Secretaria de Saúde. Eu assumi a Secretaria de Saúde só um ano eleitoral. Veio logo depois o José Assis, como prefeito, eleito e apoiado pelo seu Dário, e eu fiquei com o José Assis mais um ano apenas. Voltei para o departamento odontológico, que era a minha opção, porque eu não tinha visão política ainda, queria ir, meu consultório estava com problema com isso, voltei para o consultório e dividia com o departamento. E então, um ano depois, no governo José Assis, eu saí. Fiquei fora 3 anos. Quando foi na próxima gestão, eu fui convidado a fazer o plano de governo para o prefeito Hernani, de uma maneira despretensiosa. E nós apoiamos e ele teve um sucesso e me convidou a ser secretário. Eu aceitei ser secretário, também com a visão puramente técnica. É um momento muito interessante de investimento. E conseguimos desenvolver um trabalho interessante quando estava criando os programas da família, estava desenvolvendo isso tudo. Quando foi, o doutor Eduardo, você lembra, tinha falecido antes da posse, o Hernani me convida para a reeleição a ser o seu vice. E eu aceitei com a condição de voltar à Secretaria de Saúde. E eu voltei à Secretaria de Saúde porque eu tinha uma visão muito técnica. Pois bem, olha interessante, quando chegou na eleição, o Hernani não podia se reeleger, o grupo entendeu que podia me indicar. Houve uma disputa de espaços, mas foi muito ética. E aí que eu acordei, que eu me tornei um homem público, um homem político. Porque, na verdade, não fiz um trabalho de construção disso. Eu fui levando e as coisas foram acontecendo. Então, aí eu digo, eu considero, né, que quando eu cheguei na prefeitura, fiquei 4 anos fora, perdemos para o João Bosco, e viemos disputar novamente e conseguimos a vitória. Nesse momento, interessante, Salatiel, a experiência que eu tive como trabalhador da saúde 7 anos, diretor do departamento 5 anos, secretário quase 9 anos, era uma visão totalmente diferente da figura do prefeito, porque você abre um leque. Eu tinha toda uma expectativa de, com caneta na mão, eu poder fazer muito mais que eu fiz como diretor do departamento e como secretário de saúde.
E, na verdade, não só para a realidade financeira e política do momento, é muito difícil, você tem que passar a ter uma visão mais ampla. E Caratinga, aí vem a sua resposta, é uma cidade muito difícil de administrar. Porque, na verdade, nós temos que entender isso, que apesar de ser um povo muito tranquilo, muito culto, nós temos muitas escolas, nossa região é uma região pobre de arrecadação. Por isso que nós dependemos tanto de emendas parlamentares. Por isso que a gente está sempre com o pires na mão aqui pedindo um ou outro, porque a nossa própria arrecadação não dá conta da gente... Todos os investimentos que estiverem em Caratinga vêm recursos do Estado ou da União, projetos, programas ou emendas parlamentares. A própria arrecadação dá para você pagar o salário e olhe lá. Então, eu senti isso na pele. Por isso que eu brinco com os meus amigos e assumo isso. Eu entendi que a minha performance como chefe de departamento e secretário foi muito melhor como prefeito. Porque, na verdade, a dimensão de problemas é tão grande e eu tendo que sustentar a crise da saúde, segurar aquilo. E realmente, então, Caratinga tem uma zona rural extensa demais para você manter todas as estradas patroladas, levar educação, levar saúde, transporte escolar, que é absurdamente caro, que o Estado joga nos ombros do município. E isso a gente pode conversar depois sobre essas políticas entre União, Estado e município. Então eu vi uma realidade diferente, porque na verdade, mesmo sendo ordenador de despesa, como secretário, eu convivi especificamente com aquele problema da saúde, com aquele foco. E depois a gente descobre um horizonte muito mais cheio de problemas. É difícil, nós temos dificuldades culturais. Pra você ter uma coisa, o nosso asfalto, todo ele é feito sobre paralelepípedo, quase todo ele. E você sabe que a camada tem que ser pequena. Então nós temos hoje uma rotina de tapa-buraco, que nós temos uma usina de asfalto para ficar refazendo todo ano aquele asfalto que você fez. O ideal seria retirar tudo, fazer uma base nova, mas isso é muito caro. Então você fica remendando. É um problema sério. Eu digo muito, como é difícil, cada vez que você cresce a parte operacional, os instrumentos da prefeitura, seja uma creche nova, uma escola nova, uma unidade de saúde nova, um automóvel novo, uma máquina nova, você tem que fazer um planejamento que para manter isso encarece. É como você estiver investindo com o mesmo dinheiro. Então, vem aí o grande problema da administração para cidades como Caratinga. Você recebe o investimento para montar a policlínica. Aí vem o dinheiro e você monta a policlínica. Para custear isso. Aí você contrata médico, enfermeiro, monta. Depois o recurso para custear é o mesmo que você tem quando você não tinha estrutura. O grande problema que nós temos hoje é que você consegue recurso para investimento, mas você não tem recurso para custeio, que é a manutenção disso. Aí vem a grande dificuldade de administrar Caratinga, porque é uma cidade que tem uma arrecadação própria muito pequena. Marco Antônio, ainda há pouco você se referiu à sua visão técnica. Muitas pessoas costumam dizer, estudiosos, que a arte da política é conciliar técnica e política. Isso é difícil fazer, você ter um secretário que tenha visão política e técnica, política no sentido de ter aquela visão do interesse coletivo. Lógico, claro. Olha, eu tinha um pensamento não muito bom em relação a isso. Eu digo que política não combina com administração. E isso é um problema muito sério, porque hoje você tem que ser um bom administrador. Os técnicos têm que ser bom, porque pouco dinheiro você tem que ter uma competência, uma capacidade gerencial melhor. E então, nós tivemos um período que nós conseguimos trazer muitas pessoas que começaram a abrir os olhos na área da contabilidade, na área do direito, na área da engenharia. Muitas pessoas começaram a abrir os olhos e ver um campo de trabalho. Na própria odontologia, por exemplo, tem pessoas que têm carreira, na própria medicina. Nós temos em Caratinga uma meia dúzia de médicos, são de carreira nos programas de saúde da família. Você começou a atrair o técnico e com a visão política. Só que no momento atual, está sendo o contrário, as pessoas não estão querendo mais envolver. E não é só para candidatar, não, é para ocupar cargos de responsabilidade, que você assina, você é ordenador de despesa. Porque um erro técnico repercute, né, com improbidade e todos os processos que tem, porque é assim que tem que ser mesmo. Então, eu digo que eu tentei fazer isso. E eu tive uma decepção política com isso, eu não tive o resultado. Mas eu tinha essa visão, porque eu entrei como técnico e eu achei que deu certo. Quer dizer, a minha experiência deu certo. Então eu imaginei. E você pode ver que eu tive 4 secretários que eram de carreira. Trouxe pessoas da área da universidade para poder trabalhar. Eu tive vários nomes que eu quero essas pessoas. Eu lembro que me perguntaram o que você aliou. Aliou a fidelidade, a confiança, a competência técnica, né, envolvimento político. Tentei montar um secretariado. Qual o resultado disso? As pessoas sabem disso. Eu fiz a lei, nós temos 245 cargos comissionados. São os cargos políticos, são de indicação. Uma coisa interessante, Celestino.
nós abaixamos para 244, eu não consegui reduzir mais, mas nós fizemos uma lei aprovada pela Câmara que 25% desses cargos tem que ser ocupado por profissionais de carreira. Já abrindo um leque para mostrar que tem que trazer e prestigiar os profissionais de carreira. E aí o que aconteceu? Quando chega no momento político, essas pessoas mantêm a mesma questão técnica. Elas também se posicionam na mesma, não se envolve, não. Porque o que acontece na política? A política é a oposição mostrando seus defeitos, a situação mostrando nossas virtudes. É um jogo de mostrar o que acertou, o que errou. Se você tem um exército de mostrar mais virtude, você tem uma possibilidade de vencer mais. E aí quando você tem muitos técnicos, eles não se envolvem. Não se envolvem não por covardia, não se envolvem porque não têm essa experiência, essa vivência e não gostam disso. Então nós tivemos esse problema, eu tive esse problema, criticado pelos meus companheiros políticos. Eu lembro que a própria Câmara Municipal, meus companheiros, fiz a maioria, eles não tinham satisfação comigo porque eu desenvolvi um trabalho muito pouco político. Outra coisa, eu nunca prestigiei um deputado, até ter sido apoiado, né, na minha vitória, nesse momento, pelo deputado Mauro do PMDB e Adão Cléver, eu recebi recursos de vários deputados estaduais e federais e eu ia para a imprensa agradecê-los. E na política isso não é um bom trabalho, as pessoas, isso incomoda isso. Porque um traz uma ambulância, faz uma festa nisso, outro traz R$1 milhão, você faz e na visão do público todo mundo ajudou. Então o político ele não fica satisfeito com isso. Pois bem, então assim, eu procurei, então eu digo hoje, Salatiel, se eu voltasse, eu faria um governo mais político dos cargos comissionados. Mas teria que buscar os técnicos, porque senão você não tem uma boa administração. E isso está sendo um grande problema que o governo atual, não é de Caratinga, está encontrando até a nível de Estado, você conseguir trazer pessoas com capacidade técnica que queiram se envolver com a política. Pelo nível de justicialização que está acontecendo na administração pública, pelo risco que tem, pela preocupação que tem. Então, até, Salatiel, nos cargos de segundo escalão, que no meu caso, na minha época, eu coloquei a maioria de profissionais de carreira, o segundo, terceiro escalão, eles mesmos não querem assumir esse cargo, porque a responsabilidade está chegando neles. Antes você era atingido o prefeito apenas com improbidade. Hoje ele pega do primeiro funcionário da ponta até o prefeito, e com criminal também. E a gente vê os resultados. Então, eu digo que houve um avanço muito grande da fiscalização pública. Quando eu fui secretário a primeira vez, nós tínhamos um ministério, um promotor em Caratinga. Hoje nós somos 6 ou 7. E isso é um avanço para a democracia. Mas tem a contrapartida, porque os técnicos que vinham com aqueles vícios, que entendiam quem eram, até da questão jurídica, das opiniões jurídicas, que você, o advogado, sabe que há controvérsia nisso, davam opiniões. Então, muitos foram erros técnicos e que não foram justicializados. Não interessa, você tem que conhecer. Então, você precisa dar um prazo para que a administração e os profissionais de carreira se dedicam mais à educação permanente, ao conhecimento, para que erre menos e não se prejudique a administração na questão jurídica. E isso eu encontrei esse período. Nós estamos passando essa transição. Veio do governo passado, veio com o meu e está nesse agora. É um avanço para todos nós. E eu digo muito, tem que ter uma tolerância, uma observação. É claro, houve dolo, houve desvio de dinheiro, mas se houve técnico de improbidade de erros, tem que ter que relevar. E a justiça, ela segue a lei. Então está espantando todos os técnicos, está espantando os profissionais de carreira que não querem assumir cargos de responsabilidade e isso prejudica a gestão municipal, principalmente numa cidade que arrecada menos. Marco Antônio, nós temos basicamente 3 fontes de receitas. A receita própria e as transferências, né, que é o IPTU e tudo mais, o ISS-QN. PVA, a porcentagem. Mas aí você tem as transferências governamentais, que é o caso do IPVA, né? Você tem a partilha da receita, né? E você tem também a transferência do Fundo de Participação. Certo? Então você tem essas receitas. Que caiu. Mas essas receitas não são suficientes. Não. Aí você precisa daquelas receitas que vêm dos parlamentares. É isso mesmo. Eu pergunto a você, não seria melhor fazer uma reforma do que o prefeito ficar refém de deputado para ficar recebendo uma ambulância, um negocinho ali e ter depois o compromisso político, ao invés do município trabalhar por candidaturas de pessoas que têm uma ligação com a cidade, que é da cidade? Isso atrapalha? Atrapalha. Deixa eu explicar. É o que você me perguntou no início. O susto, a decepção que eu tive quando entrei na administração e pude ter
o financeiro na mão e descobri que não dava conta. Primeiro, você tem que ter, em média, 2% de funcionário correspondente à população. Então, se você tem hoje 94 mil habitantes, então você pode ter aí 1.500 funcionários, em média. Caratinga passa de 2.500. E efetivos, e programas. Então, o que acontece? O governo te manda recurso, por exemplo, monta um PSF, eu te dou estrutura para você construir, como construir 3 no meu governo. Beleza, tá, maquinário. Ele me manda 1/3 do valor do custeio. Então, o que eu preciso, como eu não tenho arrecadação? Ir atrás desse sistema. Então, quando eu entrei para ser prefeito, eu descobri o sistema. Apesar de eu achar que estava amadurecido e compreendendo tudo, eu estava com a limitação da questão do recurso. Quando eu cheguei, eu descobri que nós dependemos deles muito mais. E não é só para emenda, não. Até um programa de governo, um projeto que você faça, para passar lá, precisa do aval. É do padrinho lá. Mas não vou dizer que nem está certo nem está errado. O sistema é esse. O sistema político, ele escraviza o prefeito. O que acontece? Existe um movimento chamado Movimento Municipalista, que a Associação Mineira de Municípios e outras associações lutam para que leis, né, possam ser colocadas, que os repasses aumentem para os municípios. E isso não passa. A luta é muito grande. Quantas caminhadas em Brasília eu acompanhei? Eu fui em uma só, depois desisti. Porque, na verdade, para poder convencer o parlamento de que os municípios precisam ter mais recursos em suas mãos. Então, realmente, há uma dependência. Esse sistema, ele vai colocar na mão de todo prefeito uma dependência política dos parlamentares e da influência política com o governo de estado ou federal, que ele tenha ligação partidária, para conseguir mais ou menos. E isso é uma realidade, e eu volto aqui, não querendo fazer crítica, nós estamos fazendo uma análise, isso é uma realidade que quando você tem um deputado, era um discurso meu, nós temos que fazer prefeito, deputado estadual, federal, governador, presidente da mesma linha partidária, eu cheguei a publicizar isso. Porque aí os recursos vinham com uma frequência, porque existe uma conversa, você faz um trabalho técnico, você recebe recurso. Não é bem assim. Porque é pouca coisa para dividir para muitos. Então, as tendências políticas existem. Eu vi agora, recentemente, né, uma crítica muito grande a ex-presidente da República, Michel Temer, que ele estava loteando as emendas parlamentares. Sempre fizeram isso. Sempre foi assim. Entende? Levantou-se um pensamento que sempre foi assim. Agora que você disse, isso é bom, o momento que nós estamos passando, ele é crítico, ele é frustrante, ele é decepcionante, mas ele é necessário, porque a população não olhava o Supremo Tribunal, não olhava o parlamento, olhava prefeito, governador e presidente. Mentira. Hoje, as pessoas olham para o parlamento e cobram. Quer dizer, as informações, o poder hoje está na mão do parlamento, né? Do legislativo. Porque, na verdade, esse jogo de apoio é a regra atual. E eu acho que ninguém está fazendo nada errado, porque a lei é essa. A gente tem que mudar. Quer dizer, o processo é esse. Então, durante o meu período, eu procurei sempre estar ligado ao governo, sempre estar ligado para que pudesse conseguir mais recursos. Mas isso é uma dependência muito ruim. Porque se eu quisesse me rebelar com o movimento, eu me prenderia a isso. Então, o sistema é esse. Então, eu digo que nós precisamos de várias reformas. Reforma tributária, não é isso? Reforma do judiciário. Mas a mais importante, a mãe de todas elas, é a reforma política. Essa é fundamental. E eu acho que esse movimento político agora, qualquer que seja o resultado, está criando a consciência geral na população de que o parlamento está sendo mais observado. Seja a Câmara de Caratinga, você foi vereador, hoje cobra-se mais. Então, eles vão começar a se posicionar a fazer aquilo que a maioria da população quer, que é justamente colocar mais recursos nos municípios, descentralizar o poder para que eles tenham autonomia, porque é muito mais fácil fiscalizar aqui, acompanhar aqui, do que ao nível de estado e ao nível federal. E você tem autonomia de fazer com o dinheiro que você quer. Para concluir, para não alongar, uma coisa que nós brigávamos muito, que virou lei agora esse ano, especificamente na saúde. Quando o governo municipalizou e veio o Sistema Único de Saúde, ele cotava a nível ministerial, com a aprovação do Legislativo, recursos para vigilância sanitária, para controle das endemias, para a parte hospitalar, para medicina secundária. Vinham os pacotes. E o município ficava à frente de desenvolver de acordo com a determinação deles. Ora, Salatiel, nós somos vários Brasis, né? Quer dizer, cada realidade é uma. Então, você ficava preso. Então, você via recursos
aqui na Los Angeles se perdendo porque você não precisava utilizá-lo, porque você não tinha aquela necessidade. Você tinha outras vontades de colocar dinheiro numa área mais complexa e você não podia, aí você tinha que tirar dos cofres municipais. Aconteceu comigo para tentar manter o hospital em pé. Quantas vezes nós tivemos recurso próprio para poder custear coisa que é de responsabilidade do Estado e da União. Agora mudou. Veio o pacote, dividido em duas, a atenção básica e a atenção terciária, que é a parte hospitalar. E o secretário, com aval da Câmara, a fiscalização e do Conselho de Saúde, distribui e investe o recurso onde quiser. Então melhorou um pouco, porque nós é que temos que saber o que nós queremos fazer com o dinheiro. Então eu já acompanhei algumas denúncias na imprensa, prefeito tal perdeu o recurso tal, ficou tanto na conta. É porque, na verdade... Não tem como gastar. Não tinha, e às vezes você precisava em outro setor. Então já avançou nisso. Então outros setores também vão começar a dar mais autonomia, mas ainda a distribuição ela não é interessante. Ela é muito pouca, o governo ele vai no discurso de que a segurança, as estradas, né, é tudo por conta dele, mas joga o transporte escolar nas costas do prefeito. Do Estado, você tem que transportar seus alunos municipais, aí faz um convênio lá atrás, uma pegadinha, o prefeito no passado fez, porque era interessante, aí o governo parou de aumentar. Nosso prejuízo em Caratinga foi em torno de 5 milhões de reais que eu paguei para o governo do Estado o transporte. Vai parar o transporte escolar para você ver. Pergunta, você vai ter os prefeitos, e pergunta o que está atrasado dessas contas. Então, assim, a parte hospitalar, você monta o hospital, municipaliza. Aí paga uma consulta R$12,50 para que você possa ter urgência e emergência. Entende? Você sabe quanto que a microrregião de Caratinga recebe do governo estadual que vem para manter o pronto atendimento? 55 mil para a microrregião de 14 cidades. Agora a UPA, me falaram que o recurso chegou a 350, não dá conta, menos de 600 mil reais, não manter aquilo em pé, não. E aí o que o município tem que fazer? Tirar dos seus cofres. Aí deixa de manter as estradas, deixa de fazer uma política salarial adequada, deixa de fazer uniforme para os alunos, deixa de reformar as suas estruturas físicas, porque, como eu falei, os prédios vai aumentando, você tem que manter e você tem que gastar para manter. Então, realmente, essa é a dificuldade que nós tivemos, que eu encontrei e todo prefeito de cidade como nossa está encontrando. Onde você errou? Se você voltasse prefeito, o que você não faria de forma nenhuma? Nenhum convênio com o governo do Estado e da União. Nenhum convênio que eu fiz com eles. Se eu pudesse voltar atrás e dizer assim, Marco Antônio, você tem R$1 milhão para poder fazer novas unidades de saúde. Falei, quem vai custear isso? Não tem custeio? Não monto. Tenha coragem de dizer para a população isso. Porque você monta o prédio, gasta dinheiro e depois fica lá sem estrutura nenhuma para atender a população. Um exemplo clássico. Né? A outra coisa é ter uma posição mais independente das instâncias. Tentar fazer uma consciência política, trabalhar mais os companheiros no sentido de entender que ninguém mora no governo estadual, federal, nós moramos no município. Nós temos uma força muito grande, o Brasil está descobrindo isso aos poucos. E a gente precisa mobilizar mais para sensibilizar aqueles que fazem as nossas leis. E outra coisa, dotação, caneta, responsabilidade, ordenador de despesa. Eu, se tivesse a pretensão novamente, não assinaria nenhum cheque mais. Você não tem... Você coloca ordenador de despesa para todo secretário superintendente. Quer assumir? Assuma a responsabilidade. Porque há muitas penalidades que os prefeitos sofrem e estão por erros técnicos, por falta de atenção, porque, na verdade, não tem responsabilidade jurídica. Então, você tem que fazer leis que você coloque todos que são responsáveis, desde a contabilidade, tesouraria, compras, superintendentes, secretários, diretores, responsáveis do mesmo nível. Isso teria que mudar. E você pode, através de leis municipais, passar isso. Você pode ver, o governador de estado não assina cheque, não é? Você acha que o presidente assina? Tem as delegam. Ele pode incorrer na improbidade por não escolher bem, por não fiscalizar, não ter o gerenciamento. Mas criminal, você responder por erro de terceiros, então isso é um amadurecimento que a gente acaba tendo. Aliás, eu sempre fui a favor da reeleição antes de me candidatar a prefeito. Hoje eu não sou mais, porque eu entendo que a gente tem que modificar, tem muita gente boa, o nível de responsabilidade é muito grande e a pessoa precisa fazer rodízio. Mas eu entendo também que nós pagamos um preço desse rodízio, porque todo programa que você começa a avançar, o outro pode ver e acabar. Quantas coisas nós vimos aí acabando? Acabou no meu governo, acabou no outro, quer dizer, a gente tem uma visão diferente. Não há uma continuidade, não é isso? E todos aqueles programas que tiveram, e eu sou experiência disso,
deu resultado. Eu sempre uso esse meu exemplo para falar com todos, porque também não dei muita continuidade também. Estou me colocando nesse nível, tá? Não estou fazendo críticas, né? Nem colocando eu também, alguns projetos eu paralisei. Mas, por exemplo, o serviço odontológico, que eu sempre uso porque é a minha vida. Nós compramos o imóvel, fizemos concurso público para 100% dos técnicos e dos dentistas. Nós colocamos nesse período 100%, para não mentir, desse período todo, de 93 para cá, duas pessoas que não são efetivas que ocuparam o cargo de chefia. Então, sabe o que acontece? Hoje você é o chefe e amanhã é o seu colega. Então, você dá permanência no projeto. Tá, outra coisa, divulgamos de uma forma interessante que a sociedade começou a cobrar aquele projeto que gostou dele. Teve força de dizer, não para não. Porque uma coisa é você ter uma programação de esporte ali, provisória, e parar. Outra coisa é ter um programa com resultado. Então, isso depende da publicização disso aí para a sociedade entender os resultados e cobrar para a continuidade. Então, eu entendo mais ou menos por esse caminho. Acho que, quando eu me propus a recandidatar, eu tinha na minha cabeça um monte de ideia, principalmente nos meus erros, é claro. É isso da vida. E é o grande problema que eu vejo. Eu tinha um projeto do COSENS, que é o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, que foi estancado e que alguns países da Europa utilizam isso. Só o legislativo e o poder executivo, o chefe, é político. São políticos, perdão. Todos são técnicos, carreiristas, para evitar essa mudança de projeto. Então eu entendo, um secretário de saúde, ele tem que ser um funcionário efetivo de carreira, tem que ter um plano de carreira interessante, para ele poder ficar aí a vida inteira e colher o que ele plantou. O grande problema é que a cada 4 anos, o funcionário vira e fala assim, entrou outro, aí começa a mudar tudo, muda a chefia. Olha, como é que você pode gerenciar? Então, eu fiz isso, tá? Estou dizendo, todos nós fizemos. As chefias, os comandos, você vai mudando muito. E o exemplo que eu tentei deixar de colocar em cargos de destaque os funcionários de carreira, não estão sendo seguidos, porque, na verdade, não teve a resposta política satisfatória. Essa é uma frustração que eu tive. Nós estamos chegando ao final do programa, muito embora você disse que não há pretensão, mas o Marco Antônio é ficha limpa? Na verdade, é o seguinte, eu estou num momento muito interessante. Eu falo que eu devia ter entrado na política agora, nesse momento. Porque eu tinha um discurso de vanguarda, houve uma esperança na minha campanha de tentar mudar tudo. E eu vinha, talvez, imaturo, achando que ia mudar tudo. E eu não consegui fazer as mudanças. Algumas eu consegui, porque a postura política que eu falava muito na campanha, eu tenho que mudar a postura política, a forma de fazer política, atrair as pessoas técnicas, dar valorização, mostrar para a sociedade que isso é importante. E eu não avancei como eu gostaria. Então isso me frustra e acaba me afastando. A gente procurou, no nosso mandato, fazer o menos coisa errada possível para não pagar por isso. Eu, como todos os prefeitos, estamos aí em alguns processos de improbidade, que eu estou levando a minha defesa, vou trabalhar talvez longe da minha vida, tentando, como os outros prefeitos também, se bem que a justiça está muito mais ágil hoje, isso é bom para todos nós, mas eu entendo o seguinte, mesmo tendo possibilidade de me candidatar agora para deputado, estadual, federal, daqui a 2 anos talvez eu consiga me livrar dos problemas e ser candidato, eu volto a dizer, eu gostava da reeleição, acho que não é interessante. Então, mas eu não vou largar a política, escute bem. A gente sabe que exerce uma liderança. Agradeço o povo de Caratinga que ainda confia nessa maneira nós de ter essa visão. Isso está na gente. Como diz, eu não entrei na política, a política entrou em mim. Para sair é difícil. Mas assim, cargo eletivo, como diz o jovem, já deu. A gente vai estar próximo, tá certo? Vai estar trabalhando agora para os deputados nossos, governo, vamos nos posicionar publicamente. Vamos trabalhar para outro candidato, mas assim, muitas pessoas falam, mas Antônio, isso não depende de você, isso depende do movimento. Eu trabalho para não ser, para estar atuando, porque eu já são 25 anos, olha, comecei em 93, na verdade foi 86 como trabalhador. Já se passaram, talvez, né, quase a metade da minha vida útil, eu na vida pública. Eu acho que é bom dividir. Eu hoje me dedico à docência, que eu acho que eu sou útil nisso, porque eu acho que a grande mudança se faz nas bases e está nas escolas, estão nas escolas, cada uma, seja no ensino fundamental, médio e superior, mesmo que o ensino superior ao 3º grau, o cara já vem com o caráter dele formado, mas você pode atuar nesse espírito cívico que eu tenho, de tentar informar, mostrar os caminhos. Eu estou satisfeito nessa área, estou politizando essa área, você acaba politizando esse processo de ensinar.
Então a gente entende que a gente está aí com o grupo, né? Vamos na hora certa. Você viu, taticamente, eu falo para a população de Caratinga, minha ética, se alguém fizer algum levantamento que eu estou por debaixo dos panos, alguma coisa prejudicando esse governo, isso é inverdade, porque não há gente. E quem lembra quando eu fui opositor, perdi para o João Bozo, deixei de trabalhar 4 anos, fizemos um manifesto no primeiro governo dele, depois paramos, você me acompanhou, construímos a nossa história, é lógico, observando os erros dele para poder entrar. Então a gente tem feito isso, deixa trabalhar, eu vivo aqui, eu moro aqui, eu quero cidade limpa, segura, com saúde. A gente quer isso. Depois, no momento político, você faz o punhado das críticas, dos erros, e os acertos coloca na balança. A gente puxa para a balança, né, dos mais erros. Mas tem que respeitar isso. Então, eu fiquei esse ano fora, vou me manifestar agora como público, na hora certa, mas entendo, Salatiel, que o rodízio é fundamental. Eu acho que as pessoas têm que participar. Eu tinha um discurso que as pessoas falavam que é utópico, mas as pessoas podem mudar, você muda, né? Pelas dores e sofrimentos, você está passando por um momento muito ruim agora, do seu quase irmão, e você com certeza está refletindo a sua vida, reformulando seus valores. Então, a gente muda através da fé, mas a sociedade, ela muda através da política. Esses deputados estaduais, federais, mandam no ar que a gente respira. Se vai colocar uma indústria aqui ou não. Você lembra disso? A Uzi Minas ia ser no Vargem Alegre. Você lembra disso? Tiraram e colocaram lá no Ipatinga. Determinou a poluição, qualidade de vida, a econômica da região outra. Então, eu acho que a gente tem que participar. E a gente tem que ter a ética de deixar o espaço e deixar a juventude. E eu não falo juventude de idade, não, tá? Juventude de ideias, porque não existe mais juventude de idade, né? Hoje em dia ninguém envelhece mais, Salatiel, nós não envelhecemos de jeito nenhum. Então, tem muitas ideias novas. Então, esse é o meu pensamento. Mas eu agradeço a oportunidade de estar com você, de poder falar um pouco mais, porque um pouco menos que você. Você tem uma história, 8 anos na minha frente, de conhecer a política do Caratinga, né? Do Caratinga nossa. Mas, assim, eu vivi a política desse 93 para cá, pertinho. Então, eu entendo que Caratinga, para sair desse ostracismo, e eu falo, você conhece o Triângulo Mineiro? Vocês conhecem a Zona da Mata? A Grande Belo Horizonte? Até o norte de Minas, Montes Claros? Esse leste mineiro aqui, com o Vale de Jequitinhonha, está esquecido. Por quê? Porque a forma que a gente fazer política está na hora de mobilizar, unir mais os prefeitos, pensar grande. Cadê a duplicação da nossa Rio Bahia? Para fazer um trevo aqui nesse Caratinga, não consegui avançar nada. Cadê o nosso hospital? Agora o Estado custou entrar para nos ajudar. Exemplos todos. Isso é mobilização e força política. É claro, em respeito, queria deixar registrado aqui, todos os deputados eleitos aqui sempre nos ajudaram. Sempre. De uma forma ou de outra, com emenda, estão publicizando o que fazem. Mas nós precisamos de uma ajuda macro, pensar grande essa cidade, pensar com investimento, como o caso do Fórum de Caratinga, uma estrutura nobre que fortalece a nossa região, né? Então eu quero ver, como filho de Caratinga, um hospital regional funcionando, quero ver a duplicação da nossa BR, estamos aí com um batalhão funcionando, eu quero ver mais policiamento ostensivo em nossa cidade. Então isso tudo são projetos macros. E é assim que eu penso, isso tudo está ligado diretamente à política. Marco Antônio, eu quero agradecer a sua participação no painel político, foi muito importante os esclarecimentos que você teve aqui, muito obrigado. E a você, telespectador, até o nosso próximo programa Painel Político. Um abraço.